Torre do Sino, ou em chinês, Zhonglou. Dando sequência então ao vídeo sobre a comida de rua, hoje eu vou caminhar até a Rua dos Muçulmanos. Olá a todos, meu nome é Anderson e essas são as veredas do meio. Ali à direita a gente vê a estação de polícia. Essa estação que fica aí o tempo todo, é permanente, para garantir a segurança dos turistas. Essa aqui é uma área que recebe muito turista, dá para ver por aí, né? Temos muitos fotógrafos profissionais. Quando você chega perto dessa região, normalmente alguém te aborda e te oferece para fazer as fotos aí com uma qualidade um pouco mais profissional. Muita gente faz, muita gente não faz também, como é normal. Geralmente as moças que se produzem para tirar as fotos vão recorrer a esse tipo de serviço profissional. Esse horário estava cedo ainda, então ainda era o horário dos turistas. Se eu voltar para essa região um pouco mais tarde, a gente encontra menos turistas e encontra mais streamers. Então tem um pessoal que passa a noite toda aí fazendo streamer. Como essa é uma área bonita, né, ela serve como um fundo bem bacana pro streamer, tem um pessoal que vai ficar aí a noite toda. Tem alguns pontos da cidade, na verdade, que concentram streamers. Embaixo da muralha, geralmente, tem pessoal fazendo streamer. Tem os músicos que vão lá para tocar também. E existem aí alguns outros pontos na cidade que concentram esse pessoal que faz streaming à noite. Geralmente pelo Douyin, que é o TikTok aqui na China, mas existem outras plataformas, né? Existe o Xiaohongshu, que em inglês se chama RedNote, e que ficou um pouco popular com essa ameaça de que o TikTok ia ser banido dos Estados Unidos e tal. Bastante gente criou contas no RedNote, mas para o público local geralmente vai ser ou o Douyin, o TikTok, ou o WeChat também, que é um tipo de aplicativo que serve para absolutamente tudo. Ele é um aplicativo de mensagens, como o nosso WhatsApp. Ele também serve para fazer pagamentos de todos os tipos, então qualquer coisa que você compre, seja online, seja em lojas mesmo, vendedor de rua, enfim, todo mundo aceita o WeChat. E ele tem uma série de aplicações internas que você pode acessar para fazer basicamente de tudo. Então, ingressos para o cinema, WeChat. Ingressos para shows, WeChat. Passagens de trem, WeChat. Passagens de avião, inclusive, WeChat. Então, dá para fazer basicamente tudo. Serviço de correio, quando eu preciso mandar algum pacote, é por ali também. Então, ele concentra toda uma gama de produtos e serviços. E as empresas podem manter páginas oficiais no WeChat e podem manter, eles chamam de mini aplicativos, que na verdade são páginas web convertidas em aplicações dentro da plataforma, e dá para fazer de tudo por ali, né? Todo pacotes de turismo, enfim. O WeChat é o grande canivete suíço da China. Não é o único. Existe o Alipay, que não tem o sistema de mensagens, mas para as outras funções eles dão conta basicamente das mesmas coisas. Tanto o WeChat quanto o Alipay
eles podem ser usados para fazer aí um pouco de tudo. Vamos seguindo aí até a passagem subterrânea. Essa é outra área em que não é possível atravessar a rua. Então, para eu alcançar a Torre do Tambor, que está ali do outro lado, é necessário essa passagem. Aí à esquerda, bem iluminado, essa área. A parte 3 do vídeo começa por ali, porque eu quis mostrar essa parte também. Mas no momento, a gente desce, cruza a passagem subterrânea. Existem várias dessas na cidade, em áreas turísticas. E são áreas de muito tráfego também. Então, por segurança e para garantir a fluência do tráfego, essas passagens são melhores para todos, né? Bem mais seguro para a gente atravessar. Essa passagem geralmente está meio vazia, não é exatamente muito conhecida. É legal ver também sempre essas máquinas, né, de bebida. Elas ficam por todo lado, disponíveis, e especialmente no verão, elas ajudam bastante. Alguns mercados, algumas lojas, eles têm bebidas, mas elas nunca estão frias. Elas estão sempre em temperatura ambiente. O chinês tem essa coisa de preferir tomar coisas quentes, inclusive a água, né? A água que eles bebem sempre vai ser ou morna ou, no máximo, em temperatura ambiente. Ninguém aqui toma água gelada. É bem diferente de nós. E agora, aí à direita, já é possível ver a Torre do Tambor. Eu passei por aqui naquele meu primeiro vídeo da mesquita, mas hoje a gente consegue ver um pouco melhor, mais iluminado. A noite aqui sempre é muito mais bonita que o dia. Tá aí a torre. Como aqui não se economiza energia elétrica, essa é uma piada, inclusive, que se faz muito, né? Aqui se gasta. Ali um cara me oferecendo massagem. Tem esses massagistas de rua. Ali à direita a gente consegue ver um deles trabalhando. Então você pode... É baratinho, se não me engano, 20 yuans, né? Uns 16 reais aí. Você consegue fazer a massagem no pescoço e relaxar um pouco depois do trabalho, enfim. Seguimos, e aqui a gente já está bem pertinho da entrada de Huiminjie, que é esse quarteirão dos muçulmanos. A gente fala dos muçulmanos, mas eles são uma etnia separada, né? Eles são os Huimin. Essa etnia se originou justamente da mistura entre os chineses e a população muçulmana que foi chegando à China. Tá aí então, bem-vindos ao quarteirão muçulmano. São várias ruas. Eu vou caminhar pela rua principal, que é essa, e vou entrar em uma das ruas secundárias para mostrar um pouquinho. Mas elas são todas muito parecidas. Essa rua principal só é um pouco mais larga mesmo, e as lojas são maiores, mas se encontra de tudo por todos os lados. Temos ali o sorvete turco, que é aquele em que o cara não te entrega o sorvete, né? Ele fica ali com aquele bastão brincando com o sorvete para lá e para cá. E por aqui nós temos vários tipos de comida, seja doce ou salgado, vários tipos de sobremesa, enfim,
todo tipo de comida de rua que se encontra cidade afora se concentra por aqui. Muita coisa muito gostosa, alguns que eu não gosto nem um pouco. Por exemplo, o tofu. Existem vários tipos de tofu, mas um deles é um tofu preto que tem um cheiro absolutamente terrível. Inclusive o nome dele em chinês é literalmente esse, tofu mal cheiroso. E diz a lenda que ele é gostoso, apesar do cheiro forte. Eu não provei, não provarei, tá além dos meus limites, acho. Então, jamais saberei. Uma outra coisa que eu não como, também nessa mesma ideia, né? Não tenho coragem nem de provar. É um tipo... Ah, tá ali à direita. É um tipo de polvo ou lula, eu não sei exatamente qual é o animal, que eles cortam e fritam. Também, quem come diz que é muito gostoso, mas eu jamais saberei. Vamos seguindo. Essa área tá sempre cheia à noite, mesmo durante a semana comum, tem bastante gente. Ali temos um dragão na entrada e esse tipo de apresentação convidativa é a típica armadilha para turista, né? Se você entrar por essa porta, na verdade é simplesmente um aglomerado de lojinhas de souvenir. Existem algumas dessas ao longo da rua, né? Você vê, tem uma entrada muito bonita, tem uma apresentação legal, tem às vezes um tipo de exposição de arte ou de exposição histórica, mas é basicamente para atrair as pessoas a entrarem. E aí você fica meio perdido lá dentro, no meio dessas lojinhas todas, e acaba comprando alguma coisa, enfim. Ali mais um pouco desses polvos. Várias opções de suco e chá, principalmente. Nessa região a gente vai ver bastante gente usando as roupas, ou no caso, esses chapéus, né, que são característicos aí da população muçulmana dessa região. E dá pra ver também algumas mulheres, não é muito popular, mas tem, né? Você vai ver algumas mulheres usando o véu para cobrir a cabeça. Aquela roupa completa, burca, né? Se não me engano o nome. Aquela completa, aqui na minha cidade eu nunca vi. Se você for a uma área que tem uma concentração grande de muçulmanos, aqui tem a concentração, mas não é uma parte significativa da população. Mas se você for para áreas em que a população muçulmana é realmente grande, acredito que seja possível ver uma ou outra pessoa utilizando. Mas o véu aqui não é tão raro. Assim, se você der uma passada pela rua completa, eventualmente você vai ver alguém usando. Vamos seguindo. Eu vou até o final da rua, dessa principal. Vou voltar e eu vou entrar um pouquinho em uma dessas ruas paralelas ali, pra gente ver um pouco como é. Mas como eu disse, aqui é tudo muito parecido. Bastante gente. Essa é uma das regiões em que os turistas vêm para comprar os seus souvenirs. Então, ímãs de geladeira, fotos da cidade já emolduradas. Tem uma série de coisinhas que dá para comprar. Tem uma bem legal também para os chineses, que é
Eles têm lá uma lista com os caracteres e você compra pedrinhas com esses caracteres e aí você faz um tipo de colar ou uma pulseirinha com o seu nome ou com, enfim, qualquer outra coisa que você queira dizer. Aqui já está acabando essa rua principal. E passamos ali uma agência de turismo e passamos pela Michoé número 3. Então essa é o grandona. E vamos ver até o final quantas serão. Mais comida e aí acaba, né? Essa parte iluminada se acaba e eu já começo a fazer então o caminho de volta. Muita gente nas ruas. Esse dia tava quente, muito quente. Mas mesmo assim, tem bastante gente. Ali um pouco de carne. Vários tipos de carne se encontra por aqui. A carne mais popular da China realmente é o porco. Em segundo, eu chutaria que é o frango. Mas, obviamente, se encontra também outros tipos. E um dos pratos mais típicos aqui da cidade, inclusive, é feito com carne de carneiro. Passamos ali por outra especialidade da cidade, que é um tipo de iogurte, que assim como o picolé, lá do meu primeiro vídeo era o velho picolé, esse iogurte é o velho iogurte. Mesmo nome, mesma ideia de saudosismo, mesma ideia de volta ao passado, enfim. Temos ali decoraçãozinha do Teatro de Sombras. Várias coisinhas para turistas, cartão postal, enfim, o básico que se encontra nessas áreas. Ali uma amostra grátis, não obrigado. Já sei o que é, mas não quero provar. Espetinhos. Muitos tipos de espetinho. Você escolhe ali o que você quer e a moça coloca naquele copinho para você carregar os espetinhos com você. Então, essa como já não é a rua principal, dá pra ver que ela é bem estreita. E tem várias outras dessas, então dá pra, como eu tinha dito no outro vídeo, dá pra se perder aqui um pouco. Porque elas são todas iguaizinhas. Existem alguns restaurantes perdidos entre essas ruas e que são absolutamente fantásticos. Mas é o tipo de lugar que o turista não acha. Né? Eles ficam meio escondidinhos. Eu já fui em uns 2 ou 3 desses. Né? É uma portinha aí perdida. Geralmente algum local te traz para um desses lugares. Uma portinha pequena, você entra e a comida é muito, muito boa. Mas esse é o tipo de lugar que você precisa saber, né? Alguém sabe e te leva. Inclusive, se você tentar encontrar de novo depois, é meio difícil. Aí eu já fiz a volta, né? Já deu pra ver aí um pouco como é essa ruazinha. E daqui então eu vou fazer o caminho mostrando o outro lado. E essa é a rua, o quarteirão. Olha um gato ali. O quarteirão dos muçulmanos. Temos ali um moço pedindo
ajuda. Como eu tinha dito, é importante não idealizar, não romantizar demais, né? Nenhum lugar é perfeito, todo lugar tem seus problemas e mesmo que a China possua, e realmente possui, muitos programas de assistência, e existe também o papel da família aqui, é muito importante. E essas são as razões pelas quais o número de moradores de rua, de pessoas em situações mais extremas, é realmente baixo, mas acontece, né? Problemas existem aí em qualquer lugar. Relativamente, como eu já disse uma vez, é um número muito pequeno, mas não dá também para simplesmente fingir que nada existe e que as coisas são 100% perfeitas. Nenhum lugar é 100% perfeito. Dos lugares que eu conheço, a China é realmente quem chega mais próximo. Mas perfeição é impossível, né? Seguimos então. Eu vou passar agora por um lugar que vai ganhar o seu próprio vídeo em breve. E aí estamos. Este é um museu. Esse lugar era uma mansão e foi convertido em museu. Aí eu parei para checar os horários, porque além de ser um museu e, enfim, você pode visitar as câmaras e ver como era essa casa antigamente, eles têm aí 2 tipos extras de apresentação. Então, aí à esquerda tem os horários do Teatro de Sombras e à direita tem os horários de apresentação da ópera. Então você pode comprar o ingresso, tem valores ali para os três tipos, o mais caro 60 yuans, então aí algo próximo na casa dos 50 reais. E os horários são próximos, então é bem legal. Você pode ir para o museu, visitar, conhecer essa casa antiga. Pode assistir então a uma apresentação curtinha do Teatro de Sombras e pode assistir também uma apresentação da ópera tradicional, que, como eu tinha dito, é bem diferente da ópera europeia, enfim. Ela é simplesmente chamada de ópera. Mas eu vou mostrar tudo isso, eu vou fazer um vídeo só sobre esse museu, e aí eu vou mostrar tanto o Teatro de Sombras quanto a ópera. É um tipo de música bem diferente para nós. A princípio soa um pouco estranho, né? São melodias estranhas, são instrumentos que a gente não está acostumado a ouvir, mas na verdade depois de um tempo os ouvidos como acostumam, né? E aí a ópera vira um tipo de gosto adquirido. E hoje em dia eu acho bem legal. Tanto a ópera mais tradicional, quanto a música folk chinesa, principalmente dos anos 60, 70. Enfim, eu me lembro de não gostar nem um pouco quando eu cheguei aqui. Hoje em dia eu gosto bastante. Passamos ali tanto pelo tofu mal cheiroso quanto por mais daquelas lulas. Não, obrigado. Vamos seguindo aí até o final. Sorvete, chá, de tudo um pouco realmente. Claro que para comer em um lugar desses a pessoa tem que estar disposta a experimentar sabores um pouco diferentes, né? A culinária é bastante diferente. Então, o ideal é provar. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito dos pratos da cidade, seja o biang biang, que é um tipo de macarrão muito bom, seja o pau mo,
que é um tipo de sopa feita com carne de carneiro, seja o rojamor, que é esse sanduíche feito com carne de porco. Esses são os pratos locais e eu gosto muito de todos eles. E aí tem alguns outros que a gente não gosta, ou no caso do tofu e daquele polvo, eu não quero nem provar. Mas o jeito, a única opção é provar, né? Tem vários pratos aí que tem uma cara meio estranha às vezes, e aí você prova e é muito bom. Tem outros que a cara é ótima e o sabor nem tanto. Então, para quem quer conhecer a culinária local, é muito importante não se deixar levar pela aparência dos pratos. Aqui as aparências da comida enganam bastante. Então, como eu tinha mencionado sobre a coisa da salsicha, que tem um sabor doce, então muitas vezes você olha para a comida e aquilo te dá uma ideia de sabor. E muitas vezes esse sabor não se confirma. Ali à direita, pra gente finalizar já, né? Mais uma dessas armadilhas para turista. Aquele ali é um tipo de museu bem pequenininho, né? Tem uma apresentação ali sobre a cidade e aí quando você entra tem uma área gigante de lojas. Chegamos aqui na entrada novamente, muita gente tirando foto. Infelizmente a minha câmera aí nessas alturas também já estava dando aquele sinal de, olha, tá muito quente, por favor, desligue ou eu me desligarei. Então eu encerrei por aqui. Como sempre, se você gostou do vídeo, eu peço por favor para deixar um like, um comentário, fazer a sua inscrição no canal também. Cheguei agora a 50 inscritos. Muito obrigado por tudo. E a gente se vê logo mais com a parte 3 deste vídeo.